Os primeiros dragões que apareceram na cidade muito sofreram com o atraso dos nossos costumes. Receberam precários ensinamentos e a sua formação moral ficou irremediavelmente comprometida pelas absurdas discussões surgidas com a chegada deles ao lugar. Poucos souberam compreendê-los e a ignorância geral fez com que, antes de iniciada a sua educação, nos perdêssemos em contraditórias suposições sobre o país e a raça a que poderiam pertencer. Os Dragões, de Murilo Rubião, obra completa, Companhia de Bolso, 2015. Olá, eu sou o Arthur Marqueto e estou aqui com Jorge Amaral, Ana Raíssa e o nosso convidado, o escritor Lucas Mota, para indicar mais uma leitura estranha. Dessa vez, a gente vai falar de um autor brasileiro, um mineiro, contista, Murilo Rubião, um episódio bastante interessante. O Lucas, ele olhou que a gente ia falar dos próximos temas e ele falou, bom, eu gosto bastante do Murilo Rubião, então se vocês quiserem minha contribuição, estou disponível. Aí a gente acertou e falou, bom, vamos, vem aí. Lucas, tem uma palhinha do motivo por que você gosta do Murilo Rubião para as pessoas se interessarem e continuarem ouvindo o podcast? Tem. Nossa, Murilo Rubião, ele é... Eu vou dizer assim que dos autores brasileiros, ele talvez esteja entre os meus 2 favoritos de todos os tempos. E dos autores mundiais, assim, ele tá no meu top 5 de todos os tempos, assim. Ele é uma leitura que toda vez que eu leio, seja um livro de contos dele ou um conto só isolado, fica comigo. Eu passo meses pensando naquele negócio e sabe, porque o realismo mágico, por si só, ele já se beneficia muito da questão das metáforas. E é diferente do primo mais velho do realismo mágico, que é a fantasia europeia, ele não precisa fazer sentido. Ele não precisa de explicação, entendeu? Ele não precisa dizer que o cavaleiro especial ganhou superpoderes porque um dia a feiticeira do oeste concedeu poderes a ele e agora ele é um cavaleiro especial. Não precisa disso no realismo mágico, entendeu? A gente sente muito mais as coisas do que é explicado a elas, né? É muito metafórico, às vezes subjetivo e às vezes é subjetivo demais, assim, a ponto de você ter que realmente montar um quebra-cabeça para você tentar entender para onde que tá indo. E o Murilo Rubião, ele faz isso com uma melancolia, que também assim, de novo, a melancolia do realismo mágico latino-americano, ela é bem presente, né? Mas a melancolia dele, sei lá, Murilo Rubião está para a literatura do mesmo jeito que Belchior está para a música, entendeu? É essa melancolia que eu tô falando. Temos um gancho, então. Se você quiser entender os motivos pelos quais Lucas fez esse paralelo, recomendamos você a continuar no episódio. Mas antes, um breve recadinho. Bom, de recadinho, o importante é apontar algumas coisas para vocês. Em primeiro lugar, vocês podem acompanhar a gente seguindo a gente no Spotify ou no tocador de podcast da sua preferência. Recentemente, consegui fazer o cadastro na Aurelo. Então lá é um tocador de podcast que remunera a produtora de podcast por cada play que você dá. Então se você ouvir o episódio inteiro naquela plataforma, a gente já ganha um trocadinho sem você precisar gastar nada. Além disso, é importante ressaltar que temos uma campanha no apoia.se/leitura estranha. Lá a gente tem uma metinha de quanto a gente precisa arrecadar para conseguir editar os episódios, para conseguir fazer o funcionamento e ser renovado para uma segunda temporada. Então, se você está gostando dessa série, se você quer que a gente continue, estávamos já pensando numa segunda temporada, temos já uma proposta de segunda e terceira, tá? Diga-se de passagem, uma discussão em que Ana Raíssa viu e falou, é só eu sair por meia hora e é isso que acontece? Pois é. Então, para este projeto continuar existindo, vocês podem entrar em apoia.se/leitura estranha. Os links estão aqui na descrição do podcast. E se você quiser acompanhar e ficar de olho, quero seguir uma rede social do podcast, você pode abrir também. Lá temos os links de cada projetinho, de cada rede social que cada um mais usa. E vocês podem escolher acompanhar por onde vocês quiserem. É isto. Muito bem, então nesse
terceiro episódio dessa primeira temporada, pra falar do Murilo Rubião, a gente colocou o nome de que, se no primeiro episódio a gente tava tendo um encontro com o estranho, aqui é que o sujeito é estranho, né? Então acho que, pensando nisso que o Lucas falou, da melancolia, desse eco, a gente tem uma reflexão do que é o próprio sujeito, né? Do que é a existência, do que é o motor, o que é aquilo que guia a gente, a esperança ou desesperança, enfim. E antes da gente começar essa discussão, de ouvir um pouquinho mais de vocês, acho que vale uma apresentação mais protocolar do Murilo Rubião. De maneira bastante sintética, o Murilo Rubião foi um mineiro. Ele nasceu numa cidade que, na época, chamava Silvestre Ferraz, hoje é Carmo de Minas. Nasceu em 1º de junho de 1916. Não que a cidade tenha muita importância, porque ele desde cedo vai escolher crescer, trabalhar e viver a vida dele toda na capital, em Belo Horizonte, com exceção de um período que ele passa ali em Madrid, como adido junto à Embaixada do Brasil na Espanha. Um fato curioso da biografia dele é que, então, ele se formou em Direito, fez uma formatura gigantesca, tomou um pileque, foi uma formatura histórica, mas nunca pegou o diploma porque ele tinha medo de se tornar promotor de fato, porque ele vem de uma família de escritores e sentia que era esse o ofício ali. Então ele acabou seguindo nessa questão, apesar de ter trabalhado como jornalista, chefe de gabinete e também fundador do Suplemento Literário de Minas Gerais. Ao longo da vida dele, a gente vai falar isso com mais profundidade daqui a pouco, mas ele escreveu poucos contos, ele escreveu 36 e hoje em dia a gente tem 33 nas coletâneas, que são os que sobram, os que existem. Ele se desfazia de textos e rasgava algumas produções com muita tranquilidade, como tem alguns causos dele de livros que ele escreveu para namoradinhas no ensino médio e tal, no colegial. Tem tudo isso num suplemento, numa edição do suplemento muito bacana que eu vou deixar na descrição, tá? Quem quiser acompanhar, pode clicar lá. E acho que a gente pode falar, em primeiro lugar, antes da gente falar um pouco desse contexto, das influências dele, dessa falta de percepção ou de construção histórica de um autor como Murilo Rubião, né? A gente não visualiza no Brasil uma tradição dessa escrita fantástica, a gente não tem essa produção muito em voga, a gente tem há pouquíssimo tempo. Acho inclusive que a editora Fósforo tem uma indicação muito bacana, não sei se vocês já conheceram, mas é uma coletânea que eles estão lançando que chama Tênebra, são narrativas brasileiras de horror. Eles lançaram o primeiro volume de 1839 a 1899, o Júlio França e o Oscar Nestares, e agora estão lançando o segundo volume de 1899, também um pouquinho mais pra frente, pra falar dessas narrativas de estética negativa, né, que eles chamam desses espaços góticos e tal, porque é uma produção que a gente vê pouco, né, e o Murilo Rubião, quando ele surge, a gente não tem essa tradição no Brasil. Ele inclusive demora pra ser notado, porque ele produzia, vendia pouco. No primeiro livro que ele publica, ele publica 2.000 exemplares, mas ele paga 1.000 e compra 500, ou ele paga 500, compra 500 e paga mais 1.000, enfim, ele tem essa troca. O segundo livro que ele publica, ele imprime 116 exemplares, especificamente, e a terceira publicação dele é de 1.000 exemplares, mas é de 1.000 exemplares de circulação restrita, porque foi impressa com uma iniciativa estatal, então não é como se ele fosse vender e tal. Só mais pra frente, quando convidam ele pra publicar, que vai publicar 100.000 depois de já mais velho, depois de 60 anos de idade, que ele fica, como é que isso pode acontecer se isso não existia até agora, né? Ele foi começar a ser percebido e anotado depois do boom da ficção latino-americana, né? Desses autores que a gente tava comentando há pouco, do Cortázar, do Borges, enfim, dessas pessoas que vão escrever nesse período, mas ele é anterior, ele escrevia os contos ainda antes de Kafka, ainda antes de Borges, ainda antes de Cortázar, com autores que ele é frequentemente comparado. Queria saber de você dessa percepção dessa autoria, de como a gente pode visualizar essa escrita nessa sopa cultural. Eu queria, antes de mais nada, comentar assim que o Rubião, para mim, ele tem uma densidade, né? Um pouco como o Lucas falou, né? Tem uma forma de escrever que a gente consegue fazer análises dele assim, de quase qualquer coisa, assim, né? Dá para analisar pela psicanálise, dá para analisar pelo gênero literário, pela escrita, pela forma, né? Pela questão social, pela crítica, né? Então ele tem essa densidade que é impactante. Acho que só mais um convite aí para leitura, né, que as pessoas leiam os contos dele. São poucos, eles são curtos, né, e são muito impactantes. É interessante, né, isso que o Arthur estava comentando, porque ele foi publicado ali, né, numa época ainda onde no Brasil não tinha esse tipo de narrativa, não foi reconhecido, ficou uma coisa muito de nicho, e só praticamente 30 anos depois, em 74, que foi realmente ali republicado, reconhecido, quando já tinha, né, uma tradição latino-americana do realismo mágico e tal, que aí sim as pessoas, né, reconheceram que tinha ali um talento diferenciado nesses contos. Então ele acabou, né, ao mesmo tempo sendo uma espécie de precursor de tudo isso, mas só foi mesmo ser reconhecido lá pra frente. Ao mesmo tempo,
ele tinha uma certa paciência, né, nesse processo, porque ele demonstra ali, né, que ele trabalhava e retrabalhava os contos, então ele não tinha uma pressa nesse sentido, né, de ser publicado em larga escala, de ser super reconhecido, né, então acho que faz um pouco parte também até do tipo de trajetória dele, né, enquanto escritor, também um pouco essa demora, né, também um pouco ele estava retrabalhando os contos nesse meio tempo, então, mas eu acho que é muito importante hoje em dia a gente resgatar, né, essa tradição de que ele e depois J.J. Veiga, né, outros também que estão ali próximos nesse tipo de realismo mágico, né, nem sei se é o certo chamar isso dele, né, mas é o que a gente entende ali que mais se aproxima. Não sei, pra mim o Rubião é até uma coisa um pouco única, sabe, é uma espécie de gênero de uma pessoa ali, então assim, bem marcante mesmo esse tipo de narrativa dele. Eu conheci o Rubião, assim, a gente sempre conhece de nome, né? Você lê uma coisa e alguém acaba citando, mas eu fui ler o Rubião quando uma amiga da época da graduação, ela é muito fã do Walt Whitman, aquele poeta americano, que é basicamente poeta de um livro só, porque ele passou a vida toda reeditando os próprios poemas e relançando e reescrevendo e jogava coisa fora e mudava coisa e ampliava. Algo mais ou menos que o Bob Dylan faz com as próprias músicas também, né? Acho que o pessoal tem uma fixação na própria obra, assim, e isso não é uma crítica. E ela estava me contando isso, que tem uma edição que seria a edição definitiva, né, dos poemas do Walt Whitman, que era, acho que chama, sei lá, Poemas do Leito de Morte, uma coisa assim, dramática. Mas que estava tendo uma tendência dos estudiosos de voltarem, né, ao invés de usar a edição definitiva, de refazerem o caminho que o próprio autor fez ao longo da própria carreira e ver onde que estavam essas modificações e tentar entender por que elas aconteciam. E ela falou do Murilo Rubião. Lá que no Brasil tem um escritor, um contista, que ele fez mais ou menos a mesma coisa. Assim, a obra dele é mais enxuta, são poucos contos e tal. E eu pensei, do alto da minha ignorância, eu pensei assim, não tem condição de ter ficado bom. Não é possível que o cara precisou mexer nos textos da vida inteira. E eu fui ler Murilo Rubião, e aí eu fiquei muito espantada, né, da obra completa dele ser um livrinho. Eu não entendi nada, no sentido de que eu fiquei assim, cara, me falta muita coisa. Sabe, eu já entrei na leitura pensando assim, não é possível que tenha ficado bom, e terminei assim, eu tenho que voltar do começo, porque eu só tenho 6 anos, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, e não entendi nesse sentido que a gente vem discutindo aqui no podcast, de estranhamento, né, não entendi de quê? Começa com as epígrafes, né, ele tem sempre uma epígrafe bíblica que eu fiquei torcendo meus neurônios, cara, me falta muito background pra entender por que essa epígrafe é deste ponto. E alguns contos, como Os Dragões, que é um dos que a gente vai discutir hoje, quando a sua cabeça ainda tá muito com os 2 pés no chão, assim, muito fincado na realidade, no sentido... Realidade, assim, no realismo, né? Nessa contraparte que a gente às vezes exige da literatura, de que seja espelho de alguma coisa aqui no nosso mundo tangível e material. Alguns você ainda consegue fazer isso, é mais fácil, como é o caso dos Dragões e de alguns outros. Você pode pegar uma chave de leitura mais simples ou mais facilmente, sabe, ele te dá uma ancorada na realidade e você estranha menos, você fica, ufa, tá tudo bem, ele tá falando de indígena, sei lá, alguma coisa assim, tá tudo bem, isso aqui é a realidade, só que isso dura bem pouco, então eu saí dessa leitura completamente perturbada e achando a minha colega a pessoa mais inteligente do mundo, que gente, ela citou numa naturalidade, assim, ele é um autor muito bom, e eu simplesmente saí desorientada da leitura, que eu fiquei achando ela assim o máximo. E eu voltei algumas vezes à leitura do Murilo Rubião. E primeiro, eu não sei se a gente cria isso tão facilmente com autores, mas hoje em dia parece que eu tô lendo uma pessoa conhecida, assim. Eu tô lendo um cara que já é mais confortável, saio perturbada do mesmo jeito. Só que agora eu já sei mais ou menos por onde que ele vai me perturbar ali. Mas eu concordo com o George, e eu não tinha pensado nisso, mas faz muito sentido que ele parece um autor de um gênero só, ou um gênero de um autor só, aliás, porque quando você pega o José J. Veiga, que eu amo, tem anos que eu não leio, mas eu sempre falo dele, porque eu acho brilhante. O J.J. Veiga, quando eu li a primeira vez, eu era bem mais nova do que quando eu li Rubião, e eu saí maravilhada, que eu acho que é uma coisa que o realismo fantástico faz com a gente. Aí o realismo fantástico é outro caminho, antes de você se ancorar na realidade, assim, você fica achando aquilo tudo muito mágico e tal.
Só que você consegue, depois quando eu fui ler, o primeiro autor de realismo mágico que eu li na vida foi o José J. Veiga. Quando você vai ler Gabriel Garcia Marques, por exemplo, você já tem uma referência. Aí você vai ler Isabel Allende, você tem uma referência. Você já sabe, nossa, isso aqui é... Com Murilo Rubião, não. É isso, assim. O Lucas citou o Belchior e eu lembrei, tem dois... No campo da música tem duas pessoas que eu e meu irmão a gente sempre cita quando a gente fala de gênero de um artista só, que é o Raul Seixas e o Zé Ramalho. Todo mundo que parece Raul Seixas parece que tá imitando o Raul Seixas. Todo mundo que parece o Zé Ramalho parece que tá imitando o Zé Ramalho. E eu acho que com o Murilo Rubião, ele deu uma esnobada, né, no realismo mágico, assim, no próprio Kafka, do tipo assim, nossa, é muito bom, mas não é novidade nenhuma. Imagina a pessoa falando isso aqui não é novidade. Nunca aconteceu comigo. Não sei se aconteceu com vocês, mas qualquer leitura que se faça de um outro autor que lembre Rubião, vai parecer alguém querendo parecer o Rubião, sabe? Não vai ser honesto. E aí eu não sei se o mérito é da reescrita, porque o meu estranhamento começa nesses longos anos, às vezes, de mexer no mesmo texto. Isso me dá uma aflição, mas é porque eu sou uma pessoa que eu não me apego muito no negócio. Tem uma hora que eu falo assim, é igual cozinhar. Nossa, cansei de ficar em pé, tá pronto. É assim que eu meço as coisas. Eu nunca ia escrever um negócio por anos. Jamais. Cansei de ficar em pé, é uma ótima medida de... Nossa, peixe no forno. Ih, cansei. Desliga, tá bom já. É sempre assim. Deus provê. E aí, parte do meu estranhamento começa no fato de que ele levava esse muito tempo e muito trabalho. E ele fala, né, que ele fica meio agoniado. O Jorge passou um material pra gente e tinha um tópico lá que ele falava que ele ficava muito angustiado com a própria literatura, uma coisa assim, né? Ele não queria... Ele ficava perturbando os outros, falando daquilo que ele tava fazendo e não achando que tava bom nunca, não sei o que, até chegar onde ele queria. Ele tinha uma angústia criativa, né? É, uma angústia criativa muito profunda. E isso pra mim já faz parte do estranhamento, porque é uma coisa muito distante, né, pra mim, assim, isso de você ficar muito tempo no mesmo lugar. Não no mesmo lugar, né, mas procurando saídas ali naquilo pra ficar do jeito que você quer. Mas o próprio material, o próprio texto que ele cria, pra mim, é uma coisa meio assim, se alguém fizer e me lembrar o Rubião, com certeza eu vou achar assim, isso aqui tá tentando imitar. Porque é muito único. Dá pra entender por que é um número tão reduzido, né, menos 40 contos, mas uma vida inteira de escrita, burilando aquilo ali e reescrevendo e voltando. E um dos materiais do Jorge, inclusive, tem ele indo pra um evento e o pessoal depois perguntando, como é que foi? Ele falou, sei lá, eu não fui na reunião, eu fiquei sentado no quarto reescrevendo mais uma vez o conto do ex-mágico da Taverna Minhota, então, sei lá como é que foi. Foi ótimo. Homem perturbado por si mesmo. O que ele demorou mais tempo foram 26 anos. Né? É isso. Eu acho que tem uma coisa assim dele. É um autor que ele falava que não tinha muito método a escrita dele. Ele ficava muito tempo ali pensando e remoendo as ideias, e depois ele fazia as anotações de forma desordenada e depois finalmente ia escrever. Ele não tinha assim um padrão que ele seguia, um método que ele seguia todas as vezes que ele ia escrever um conto, né? E outra coisa também que é muito Rubião, né, é que nada é sagrado no texto dele, assim, né? Isso, na verdade, a gente pode até extrapolar um pouco e dizer que todo bom autor pensa assim, que nada no texto é sagrado. Tudo pode e deve eventualmente ser editado, revisado, mudado conforme a necessidade, conforme a vontade do autor, né? Mas o Rubião, ele leva isso para um outro nível, assim. A gente não tá falando de um autor comum que eventualmente lançou uma nova edição de um livro ou de um conto dele, agora que tá saindo essa nova edição comemorativa de 10 anos, eu dei uma revisadinha aqui no texto. Não estamos falando disso, estamos falando de um cara que é legal falar da parte técnica, assim, eu vou falar um pouco como escritor. Nem toda revisão é igual, tá? E eu não tô falando da revisão ortográfica, da revisão técnica, que não é feita pelo autor, é feita por um outro profissional, tipo a Raíssa, que trabalha com isso. Mas eu tô falando da revisão aqui agora do ponto de vista literário de criação, assim, do que o autor faz mesmo, né? Às vezes, a gente revisa um texto só para ajustar algumas arestas, só para deixar um pouco mais bem acabado. É aquela última olhada que você dá antes de mandar para gráfica para publicar, entendeu? Né? A editora faz as considerações, devolve pro autor, o autor faz a sua última olhada no texto. Não, agora tá tudo certo, vai para frente. Isso é um tipo de revisão. E não é dessa que eu tô falando que o Rubião fazia, entendeu? O Rubião fazia uma revisão que vamos chamar de uma revisão mais
profunda, mais estrutural. É uma nova visão artística de algo que ele já tinha trabalhado antes, entendeu? Porque ele repensa coisas que ele já decidiu no passado, de um ponto de vista assim que, não, vai ficar melhor agora desse jeito. Agora vai ficar assim. E a Raíssa até comentou, pô, a obra toda dele é menos de 40 contos, né? 36 contos. Os 36 que passaram no crivo dele de, não, esses estão prontos. Porque certamente teve alguns que não passaram, que ele falou assim, ó, esses aqui não gostei, não vai rolar, entendeu? Deixa pra lá. Isso é normal, todo autor passa por isso, né? Nem tudo que a gente escreve fica legal do jeito que a gente quer. Algumas coisas servem só pra treino, a vida é assim. Então eu acho que o Rubião, ele é o cara do... Tipo assim, o texto não é sagrado, mas eu acho que ele também tinha uma satisfação. É difícil falar de satisfação artística com o Rubião, porque ele era um artista meio infeliz. Ele era meio infeliz, assim, ele não gostava muito do que ele escrevia. E é meio louco, né? Você olhar pra isso, tipo Kafka, assim, que era outro que não gostava do que escrevia. Tipo assim, enfiar a mão na cara desse maluco, né? Entendeu? Tipo, o que você tá falando aí, né? Tipo, você não gosta do que você tá escrevendo, cara. Você é melhor do que todo mundo, tá ligado? Para com isso. Mas, de todo jeito, ele era um artista meio infeliz, assim. Só que ele não era um infeliz assim, putz, tá ruim, não gostei, não sou bom nisso, deixa pra lá. Não. O texto chamava ele, de novo, e ele respondia o chamado. É por isso que ele soa muito único, entendeu? Porque, enfim, se você pensar no caos que é o processo criativo do Murilo Rubião, a ponto de nem ele mesmo conseguir explicar pra gente como que ele escreve um conto, o caos criativo, a infelicidade artística, sempre tá insatisfeito, e esse negócio de o texto não é sagrado, ele pode e deve ser mudado. Se você for ver, 36 contos publicados é muita coisa, viu? Porque poucas pessoas teriam, assim, né, vou parafrasear, vou de novo citar a música aqui, vou parafrasear a música do Jorge Ben lá, paciente, assíduo e perseverante, entendeu? Nem todo mundo tem essa paciência, essa assiduidade, essa perseverança pra poder passar por todo esse processo uma vida inteira, né? O Jorge acabou de citar que ele teve o conto mais longo da vida dele, levou 26 anos trabalhando. Meu amigo, se eu passo 4, 5 anos trabalhando no mesmo texto, eu já começo a ficar meio assim, talvez não tá chegando a lugar nenhum, talvez seja melhor engavetar e partir pra próxima. Já começa a me bater um negócio assim de, não sei, cara, não pode ser que no futuro eu saiba a solução, mas por agora não tô sabendo, eu vou deixar pra lá. Eu não consigo imaginar você ficar 26 anos marinando uma ideia pra depois finalmente você falar, agora sim, agora você pode ler porque agora tá pronto, entendeu? Acho que, assim, esse próprio processo, essa própria característica por si só, já é algo meio assim, né, assim, estranho, né, pra manter a temática aqui do podcast, já é algo esquisito, né, incomum. Não tem muitos autores que têm essas características, assim, por trás da criação das suas obras. O Humberto Werneck tem um texto naquele suplemento que ele descreve a obra do Murilo Rubião com, abre aspas, o discreto Murilo foi uma prova de que não é preciso escrever pelos cotovelos para ser um grande escritor. Em meio século de atividade literária, ele publicou, em jornais e revistas, cerca de 50 contos, e para figurar em livros, selecionou apenas os 33, encontráveis hoje numa edição de bolso da Companhia das Letras, né, que era da época que saiu a primeira edição de 2010. Uma curiosidade do processo, não tanto da escrita, mas do treino dele, ele gostava de reescrever Machado de Assis. Ele pegava, às vezes, os contos ou os livros que já existiam, né, e reescrevia, copiando, né, ele falava que, bom, uma hora minha mão vai estar tão acostumada aqui ao estilo que vai ser meio natural, né, vai ser algo assim, né, então até a própria forma dele treinar a escrita, né, já tinha ali uma coisa bastante obsessiva, assim. Né? Agora eu entendo o cara falar que o Kafka não é novidade nenhuma, não, é muito bom, mas novidade... Mas, ô Jorge, deixa eu te perguntar, cara, já que você citou isso daí, quando você fala que ele reescrevia Machado de Assis, ele tava, tipo, literalmente pegando um texto de um lado e copiando a mão no outro? Copiando, sim. Copiando, ele não tava, tipo assim, fazendo a versão dele uma releitura. Não, tava copiando palavra por palavra. Ah, mas aí é realmente... A escrita com memória muscular, né? Essa exatamente. Ele vai pegar o exercício ali, muito louco. E aproveitando esse gancho do Jorge, então, pra gente elencar mais um tópico, acho que é interessante a gente falar, de repente, desses diálogos, né? A gente visualiza, a gente aprende a entender a literatura no colégio, desse processo educacional, de visualizar isso como uma espécie de cronologia de movimentos literários, né? Enfim, isso inclusive é uma batalha bastante grande, porque passa uma impressão de que esses movimentos não eram simultâneos, ou que, enfim, esses movimentos aconteciam em momentos e em propósitos distintos. Mas o ponto é que
talvez, inclusive, o pouco conhecimento do Murilo Rubião, essa pouca disseminação, venha justamente disso, né? O Murilo Rubião, ele teve uma produção que estava desengajada desses movimentos mais conhecidos em específico, né? Ele tava com outras questões, Se a gente for parar para ver a lista de referências dele, né? Acho que isso é muito interessante. Ele bebe bastante dos contos de fada que ele ouvia da babá, ele tem uma referência bíblica, né? Das leituras da Bíblia como um texto mitológico, como um texto simbólico ali para trabalhar os textos dele, para trabalhar os contos deles. Ele até cita numa entrevista, que eu acho que a gente pode aprofundar mais pra frente, que essa ideia de compararem ele com o Borges, ele fala, então, a gente tem muito desse plano de fundo de formação da cabala, da questão judaica, da questão cristã e tal. O próprio Poe, que o Jorge Amaral já comentou, textos de mitologia grega. O Machado de Assis, que eu acho que vai ficar bastante claro quando vocês começarem a ler o conto do pirotécnico Zacarias, mais pra frente a gente fala um pouco sobre isso. E aí eu acho que é interessante a gente abordar também essa questão do tratamento do elemento fantástico, né? Porque uma das referências grandes dele são os escritores fantásticos ali do século XIX, né? A gente tem talvez um bastante conhecido, é o E.T.A. Hoffmann, que escreveu o Homem da Areia, e que eles têm um trato do elemento fantástico, tava até comentando mais cedo, que eu fui entender essa ideia do realismo mágico, dessa questão de como que é o elemento mágico no cotidiano, quando eu fui visualizando ali qual que é a proposta, essa mudança da chave interpretativa que vai aparecer nesses textos, né? Quando a gente tá pensando no elemento fantástico no século XIX, a gente tem uma criação de um suspense, né? A ideia de que o elemento fantástico, ele é um questionamento de em qual das duas esferas eu estou. Eu tô na esfera do irreal, do sobrenatural, do sonho, de uma coisa que tá apartada, ou eu tô na questão do real, eu tô tendo um quadro patológico, tô tendo um quadro de loucura, enfim, alguma coisa tá acontecendo nesse meio tempo aqui, e eu preciso entender na leitura esse jogo proposto, né? Então a gente tem, talvez seja muito fácil de acessar no repertório de você que tá ouvindo, aquela proposta narrativa muito básica de, meu Deus, ele viu uma coisa no corredor, e aí no fim do conto ele acorda, pá, será que isso era um sonho ou isso era real? E aí você tem esse jogo, essa proposta desse suspense, né? Então grande parte dessa narrativa é você entender qual é o desenvolvimento sobrenatural proposto. Ele conversou com a caveira de verdade ou isso foi um sonho? Ele alucinou. Aí ele, foi um sonho. Ele olha pro lado e de repente tem uma coisa na mão dele que foi a que a caveira deu do sonho. Você faz, e aí acaba o conto. Então a gente tem esse jogo, né, no século XIX. E aí a proposta, essa mudança de chave é que a gente não tem mais o suspense. Acabou. O sobrenatural existe. Dragões apareceram na cidade e foram educados. Isso não é um problema. É uma coisa absurda, é uma coisa ilógica, mas tá ali. Essa é a proposta desse mundo. Você não tem que desvendar isso que tá acontecendo, né? E eu acho que é isso que a gente tem que visualizar nesse cotidiano. É o que a gente vê em narrativas mais comuns, talvez, a ideia da própria escrita do 100 Anos de Solidão, que a gente visualiza ali, enfim, o sangue escorrendo pela cidade, um homem que vira borboleta, uma menina que flutua e vai pro céu com umas roupas, enfim. É essa construção de que o elemento fantástico sobrenatural, ele não é apartado do real, não é apartado do cotidiano, né? A gente tem uma mescla, a gente tem um novo espaço, que o real e o real coabitam. Talvez o Jorge tenha um pouco mais de percurso, não sei, enfim, das pesquisas dele, mas não sei o que vocês também sentem dessa mudança que ele propõe. É interessante falar do Rubião. Para mim, ele trabalha bastante essa questão do que é o estranho e do que é o familiar ali, né? Que remete até um pouquinho nas ideias do Freud e tal. O que o Arthur estava comentando é que, bom, no fantástico tradicional, né, ali, Hoffmann, Poe, Henry James, tal, tinha aquela hesitação, né? Bom, é fantástico ou não é fantástico, né? Tem ou não tem alguma coisa aqui, né, que tá além das leis normais, né, da realidade, digamos assim, né? E fica essa dúvida, porém, nesse tipo de narrativa, os personagens estão sempre muito afetados, assim, eles estão sempre ali nessa angústia, nessa dúvida, né, fugindo, tentando entender, né, de alguma forma, lidando com esse elemento estranho que surge, né, que rompe ali de alguma maneira. Já no Rubião, e depois, né, no realismo mágico, esse elemento estranho é estranho pra gente, pro leitor, né, mas não é estranho pra quem tá ali. Então surgem os dragões, bom, eles têm algo de estranho, e aí é uma coisa, acho muito sutil que eu vejo bastante no Rubião e não em todos os autores. Assim. Tem ali, nesses elementos,
algumas camadas também. Tem alguma camada que é de certa forma estranha para as pessoas ali do conto e outras que não são. E que normalmente existe uma inversão, assim, o que seria pra gente algo familiar, para eles é estranho e vice-versa. Então, por exemplo, nos dragões, bom, são dragões, são criaturas, né, míticas, teoricamente ali terríveis, que comem gente, né, tal, que cospem fogo. Essa não é a questão, né, das pessoas ali, elas não veem eles dessa maneira, né? Eles veem, na verdade, talvez como estrangeiros. Eles têm uma diferença em relação às pessoas da cidade, mas não é o fato deles serem dragões. E aí, eu vejo que o Rubião também mexe um pouco com os nossos conceitos de algumas dessas criaturas clássicas, né? Criaturas que ele gostava ali da mitologia, né? Até da Bíblia. Então, dragões, por exemplo, dragões são esses seres alados, terríveis, que comem gente. Ali eles não são isso. Então existe já uma inversão desse tropo. No outro conto, tem um zumbi, né? O cara que morre e não morre, né? Então ele também não... Mas não é um zumbi clássico, né? Não é um morto-vivo clássico. No outro tem um feiticeiro, mas não é o Gandalf, né? É um feiticeiro que seria ali quase um mágico de circo que por acaso faz as coisas de verdade, ele não tá fazendo truque, né? Então ele tem também esse lidar com o que é familiar e é estranho até nessas classificações das coisas, né? E aí ele vai colocar pra gente, né, pro leitor ali, esses seres teoricamente que deveriam ser estranhos, mas não são para as pessoas ao redor, e com isso ele mesmo diz assim, com esse, né, deixar familiar o que seria estranho, eu tô tentando pôr à tona aquilo que a gente está tão acostumado na nossa realidade que a gente não enxerga mais, né? Tirar do automatismo de percepção algumas questões sociais, algumas questões de preconceito, a questão da burocracia, do tédio, né? Os temas, né? Quando ele faz essas inversões, ele joga, né, pra frente, assim, ó, peraí, a realidade tem coisas que são mais estranhas do que um dragão, né? A nossa realidade tem coisas mais absurdas, né, do que aqui um mágico que tira um taberneiro do bolso. Então, isso que é muito legal no tipo de narrativa que ele faz, né? Ele faz essas várias inversões entre o que é o estranho e o familiar. E aí, o tipo de escrita dele também, eu acho que é perfeita para isso, assim. Que é muito diferente do que a gente analisou lá do Lovecraft, lá no outro episódio, né? O Lovecraft buscava por um excesso de linguagem, de adjetivos, né? De uma prosa, assim, também estranha, né? De alguma forma, causar aquela atmosfera que ele buscava. Já o Rubião faz isso com uma simplicidade assim que até choca, né? Ele tem ali as palavras precisas, simples, não é um tipo de prosa rebuscada. Não, é uma prosa simples, clara, não tem dúvida do que ele está falando ali. Só que nas frases super simples, tem 10 significados, né? Tem um monte de coisa ali em subtexto, né? Porque você pode justamente fazer uma relação de estranhamento com cada uma delas. Então. Eu vejo que tem essas múltiplas formas de entender, né, os estranhamentos do Rubião. É a prova de que a facilidade, ela só dá a impressão de que é uma escrita tranquila para quem lê, né? Porque a facilidade, ela vem de muito trabalho para quem escreve, né? Raras são as vezes que nas conversas de amigos meus ou de pessoas das minhas relações não surja esta pergunta: teria morrido o pirotécnico Zacarias? A esse respeito, as opiniões são divergentes. Uns acham que estou vivo, o morto tinha apenas alguma semelhança comigo. Outros, mais supersticiosos, acreditam que a minha morte pertence ao rol dos fatos consumados e o indivíduo a quem andam chamando Zacarias não passa de uma alma penada, envolvida por um pobre invólucro humano. Ainda há os que afirmam de maneira categórica o meu falecimento e não aceitam o cidadão existente como sendo Zacarias, o artista pirotécnico, mas alguém muito parecido com o finado. Uma coisa ninguém discute: se Zacarias morreu, o seu corpo não foi enterrado. A única pessoa que poderia dar informações certas sobre o assunto sou eu. Porém, estou impedido de fazê-lo porque os meus companheiros fogem de mim, tão logo me avistam pela frente. Quando apanhados de surpresa, ficam estarrecidos e não conseguem articular uma palavra. Em verdade, morri, o que vem ao encontro da versão dos que creem na minha morte. Por outro lado, também não estou morto, pois faço tudo o que antes fazia e devo dizer com mais agrado do que anteriormente. A princípio foi azul, depois verde, amarelo e negro. Um negro espesso, cheio de listras vermelhas, de um vermelho compacto, semelhante a densas fitas de sangue. Sangue pastoso, com pigmentos amarelados, de um amarelo esverdeado, tênue, quase sem cor. Quando tudo começava a ficar branco, veio um automóvel e me matou. Murilo Rubião, o pirotécnico Zacarias, em obra completa, Companhia das Letras, 2016.
Acho que pra gente juntar então isso que o Lucas falou, da questão da reescrita, tem um elemento que o pessoal sempre comenta da escrita do Murilo Rubião, os pensadores, as pessoas que vão fazer ensaios ou discutir sobre ele, que é a ideia da metamorfose, né? Então a gente tem um autor que tá muito preocupado com essa reescrita, e eu gosto do que o Lucas falou, desse diferente tipo de reescrita, uma reescrita que um dos textos do suplemento que tá aqui no link, que, enfim, tô citando um bocado hoje, que é a ideia de que ele não só reescrevia, é que essa reescrita era também uma forma de repensar a forma, né, de reformular, de dar uma outra cara pro texto, né, e que isso tem muito a ver com um dos temas que tá em destaque nos contos dele, né, que é essa própria ideia de metamorfose, de transformação. Talvez Teleco, o Coelhinho, seja um dos contos que as pessoas tenham tido mais contatos, né, em provas, em aulas, enfim. Eu sei que eu trabalhei com ele no colégio e sei que até hoje algumas escolas ainda trabalham com o Teleco Coelhinho no processo pedagógico, mas, enfim, pra quem não conhece, é um conto de um ser que se metamorfoseia em vários diferentes tipos de animal. Então ele vira uma girafa, ele vira um coelhinho fumante especificamente, que é o teleco que dá nome ao conto, camelo, enfim, até um final belíssimo do conto, pra quem quiser conferir depois, ou pra quem leu e já não lembra mais do final tristíssimo e muito interessante. Então essa metamorfose, ela é uma coisa que ela tá no processo de escrita dele, né, esse retrabalho que vai pensar mais uma vez a forma do texto, a estrutura do texto, mas que vai também carregar isso consigo, né. Então, enfim, esses processos de mudança estão ali com muita intensidade. Eu gosto muito de pensar que esses processos de mudança também trabalham e constroem uma sensação de travessia, me parece, de personagens que estão sempre em um espaço de transição, de movimento, de passagem. Alguns contos acho que com mais força do que outros, né? Principalmente aquele de um cara que para com um trem na estação no meio do nada, não era a estação que ele ia descer. Aí ele resolve que ele vai descer, porque faz todo sentido. E aí lá falam pra ele que ele tá preso, e ele fala, por quê? E aceita ser preso, e continua fazendo perguntas, e isso é muito importante pra resolução do conto. Então ele tá, me parece que às vezes ele fica nesse espaço meio limiar, assim, né? Meio entre o irreal e o real, entre o sonho e a percepção concreta, entre, enfim, esse espaço de meio. Eu até conversei com um pessoal aqui em off, que eu acho que seria interessante trazer essa discussão, que eu fiquei pensando se a gente tem, de repente, uma espécie de mesmo impulso, mesma tentativa entre o Rubião e o Lovecraft com receitas totalmente diferentes, né? Como se de repente a gente desse um ovo e farinha pro Rubião e pro Lovecraft e os dois fizessem, sei lá, um fizesse um pão e o outro fizesse uma receita completamente diferente, um bolo, sei lá, uma outra coisa. Que é essa forma de tentar colocar o sobrenatural, o estranho, dentro da realidade, né? Dois caminhos que dão resultados completamente opostos em gêneros, em estilo, em tudo, né? Quase espelhados ali. Não sei, me pega muito essa questão do espaço e também acho que a gente comentou, né? Essa melancolia, essa desesperança, esse esquecimento, essa solidão e uma força que me parece muito forte, e eu só tive essa percepção agora, relendo um pouco pra pauta sobre isso, de como o sobrenatural não só tá na esfera do real, mas também, mais uma vez, em oposição ao Lovecraft, que a gente falou do fascínio, é um sobrenatural que é completamente entediante, né? É um sobrenatural que deixa a pessoa enfastiada. É o ex-mágico da Taberna Minhota que fala, caraca, eu não aguento mais fazer mágica, eu não quero ser sobrenatural, isso aqui me entedia, eu prefiro estar morto do que continuar tirando urubu da asa do meu paletó. Esses elementos eu acho que são muito característicos ali, né, daquilo que a gente tava falando da especificidade dele. Não sei se vocês sentem esse tédio também nos personagens dele. É uma coisa meio latino-americana isso, né, do ai, de novo uma coisa mágica ou maravilhosa ou sobrenatural e eu não estou me assustando. E o americano é assim, e o mundo vai acabar, meu Deus, porque isso está acontecendo comigo? Ai, a pior coisa do mundo aconteceu comigo agora. E com o latino-americano é assim, ai que saco, todo dia uma mágica, vou trabalhar no circo, ou então eu morri e logo depois saí pra cachaçada com os moleques que me mataram aqui, ok, e meus amigos ficam na dúvida se eu morri, eu falo, não galera, eu morri, só que aí ninguém para me ouvir, porque tá todo mundo meio com medo, e assim, não necessariamente, de novo, assim, você não tem que ter um espelhamento com a realidade, eu vejo isso quando a gente fala de Gabo, e já estamos, né Lucas, há um bom tempo na internet falando de Gabriel Garcia Marques. Uhum. Que o leitor, a tendência do leitor
mas eu acho que é uma tendência moderna, a culpa não é do indivíduo, é do zeitgeist, de ficar caçando o que isso significa na realidade. Isso acontece muito com o filme, eu acho que não vou nem dizer nas artes cênicas, mas com o filme mesmo, no cinema, na sétima arte, ela tem tido uma dificuldade maior de se desligar da realidade, porque a gente fica angustiado atrás de a gente não descola, né, da realidade. Então, se eu vejo um filme de terror, eu quero fazer uma crítica social em cima daquilo, e não tô falando que seja errado. Ou se eu vejo um filme aí as pessoas gostam muito de true crime também, de podcast, né, ou de livros, porque a gente quer ter esse gancho com a realidade, por pior que seja a realidade. E no realismo mágico, não necessariamente. Claro que eu posso fazer esse tipo de espelhamento e tal, mas de novo, o Murilo Rubião, ele mostra pra gente que às vezes você vai só fritar os miolos e não vai conseguir. Então isso, dentro daquela realidade ali, dentro daquela verdade ali, para o personagem pode ser entediante. Nos dragões, por exemplo, a primeira coisa que eles pensam em fazer é batizar os dragões e alfabetizá-los. Não, pô, eles precisam de um nome cristão e eles precisam ser alfabetizados. E é o professor que fala, não, eles não precisam. Não precisa de nome. São dragões? O que vocês estão falando? Eles são dragões. Embora nomeie o dragão de Odorico, né? Assim, não precisa de nome, mas deixa eu chamar ele de Odorico, que o outro é João, sei lá, uma coisa assim. E, né, uma coisa tão prática quanto saber ler. Eu vou ter que ensinar esse dragão aqui a ler. Ou o ex-mágico que arruma um emprego, depois arruma outro emprego, depois vira funcionário público, e ele fala, isso nem é o maior dos meus males, ser funcionário público. Então, dentro dessa realidade que é outra, não necessariamente está espelhada da nossa, o maravilhoso chega a ser entediante, né? O cara queria fazer qualquer outra coisa que não fosse espirrar e sair uma tira de fitas coloridas e ele, porra, eu só queria espirrar, né? Pô, que inferno. Ele vai fazer mágicas no bar e fica dando comida grátis para as pessoas, aí o cara, não, pô, aí eu vou ter que te mandar para outro lugar. As pessoas estão vindo aqui acompanhar e ainda estão comendo de graça. Então, dentro dessa realidade, né, aquilo não é maravilhoso, aquilo não é fantástico, é só a realidade. E a realidade pro Murilo Rubião, ela é muito enfadonha às vezes, ou a maior parte das vezes. Ou sempre. Ou sempre. É que ele fala assim, nossa, o ser humano é a pior coisa que pode ter acontecido, mas também é a melhor, né? Olha só, que pessoas que podem ser tão delicadas e tão maravilhosas ao mesmo tempo, que são a pior coisa que aconteceu, era melhor mesmo o mundo acabar. Acaba logo. Então, você tá no meio dessas duas visões sobre os mesmos seres, né? E na qual essa realidade maravilhosa pode ser só o cotidiano, né? E o cotidiano é chato. Sobre esse negócio que o Arthur falou, sobre esse tédio que permeia a obra do Rubião, eu acho que não só tédio, mas cansaço. É porque tem uma diferença, entendeu? O tédio e o cansaço, eles podem se encontrar, mas às vezes você não tá entediado, às vezes você tá cansado. E aí eu vou tomar a liberdade de citar um conto que não tá na lista aqui, dos que nós vamos falar hoje. Não tem problema. Mas é um que eu sempre cito quando eu falo de Rubião, que é o Alfredo. Que tem essa questão da metamorfose no conto, porque tem realmente um personagem lá que se transforma, não só em animais, mas em coisas, em conceitos. Tem uma hora que ele se transforma na palavra resolver. É assim que o texto se refere. Ele se transformou na palavra... Tipo assim, é abstrato pra caramba, você não sabe que forma é essa, mas você entende aonde ele tá querendo chegar com isso, sabe? E esse é um conto que ele começa e termina com a mesma frase, que é o cansado eu vim, cansado eu volto. Cara, esse conto, ele tem isso do tédio, porque acontecem coisas extraordinárias ali que a reação do personagem é uma reação de cansaço, assim, tipo de, putz, será que dava pra não acontecer isso, sabe? Tipo, será que dava pra não ser desse jeito? E fica esse cansaço rolando, né? E a Raíssa falou também do negócio, né, dos dragões aí, e eu queria acrescentar que esse conto dos dragões, ele me pega demais, assim, é um outro também dos meus favoritos do Rubião, porque se você pensar no dragão enquanto uma figura tradicional da literatura fantástica, sei lá, vamos citar um exemplo icônico, o Smaug do Hobbit, escrito pelo Tolkien. O dragão é o quê? É um objetivo de glória, de recuperar o seu lar,
de origem daquele grupo de anões ali, ou de anãos, se você quiser usar a tradução mais recente, né, que agora eles se referem aos anãos do Tolkien, anãos, não anões, entendeu? E aí o tradutor ele vai explicar tecnicamente por que é isso, mas, enfim, loucuras do Tolkien, né? E você tem lá esse grupo de anãos buscando recuperar a casa deles, a montanha deles, que agora é dominada por um dragão, e tem tesouros lá. Então eles vão em busca de glória. Eles partem numa missão de glória, de voltar às origens, de conquistar uma quantidade absurda de tesouros e recuperar aqueles tempos onde o seu povo era um povo muito assim, reluzente, cheio de armaduras brilhantes, aquela coisa assim. Então o dragão, pro Tolkien, é uma oportunidade de você ter glória, fortuna e heroísmo. Se você for pegar um exemplo mais recente da literatura fantástica, do George R. Martin, os dragões para ele são metáforas de bomba atômica, de bomba nuclear. As casas de Westeros que tem dragões são as casas que têm muito poder bélico. São as casas que... A casa, né? Eu acho que é só uma que tem, né? No fim das contas, que são os Targaryen. É assim, nós somos tão poderosos que ninguém pode ir contra a gente, entendeu? A gente é muito forte. Então todas as outras casas se dobram a eles. Então, olha só, autor britânico. O dragão, ele é uma oportunidade de glória, de heroísmo, enfim. E de fama, talvez, né? O autor americano, o dragão é literalmente uma bomba atômica, entendeu? É uma metáfora para bomba atômica, nuclear, assim, armamento nuclear. E o autor brasileiro, o dragão, ele sofre. Ele vem, faz parte do nosso dia a dia, ele sofre. Ele tem problema com bebida. Ele precisa aprender a ler. Ele precisa... Cara, a primeira frase, eu não vou lembrar ela palavra por palavra, mas a primeira frase desse conto, parafraseando, é: os primeiros dragões que vieram, muitos sofreram com o atraso de nossos costumes. Entendeu? Eles não são uma oportunidade de glória, eles também não são um armamento nuclear. Eles são parte de quem a gente é. E eles sofrem porque nós somos assim. Pelo amor de Deus, cara, como que vai superar isso? Entendeu? Eu adoro Tolkien. Eu adoro Tolkien, eu adoro Martin, mas pelo amor de Deus, os dragões do Rubião. É por isso que ele tá no meu top 5, entendeu? De autores da vida, de todos os tempos, de todos os países. Olha a diferença de tratamento de um mesmo tema, né? Tipo assim, ele é o que o Jorge falou, ele desconstrói totalmente um tropo. Ele leva a gente para um lugar inesperado, que tem melancolia, tem cansaço, tem tédio, mas tem também o estranho, tem também o fantástico, mas de um jeito muito único, de um jeito muito dele, entendeu? É um dragão, no fim das contas, mas é o dragão do Rubião. E de algum modo, de alguma forma, esse dragão do Rubião, ele tá muito mais perto da gente do que o dragão do Tolkien, do que o dragão do Martin, entendeu? A gente consegue entender melhor esse dragão do Rubião. Ô, louco, dragão alcoólatra? Claro. Entendeu? E meio analfabeto, porque era preguiçoso ainda não gostava de estudar um deles, né? Um pequeno parênteses, o Lucas citou o Tolkien, e eu não ia falar dele, porque enfim, não ia fazer essa ligação, mas como o Lucas já conseguiu colocar pra mim fazer essa ponte, vou aproveitar, porque eu lembro muito da obsessão do Murilo Rubião com a obsessão do Tolkien. Pra quem não conhece, ou talvez não tenha percebido que de repente escrever 12 livros pra apresentar a geografia da Terra-média, do mundo que você criou, é uma coisa um pouco obsessiva. Tem um conto que aparece no História de Fadas do Tolkien, que é o Folha por Nigel, que é um conto que dá pra gente fazer essa leitura quase autobiográfica, que é de um velho que, enfim, a leitura que eles propõem é de que é um velho que não consegue morrer e partir porque ele não consegue parar de pintar a árvore e a floresta que ele tá pintando. Ele fica ali obsessivamente em contato com essa árvore. E ali os textos que eles colocam é que como se o Nigel fosse essa obsessão do Tolkien, né? Pelo próprio texto, pela criação do mundo, que enfim, ele também tinha essa obsessão do Rubião pela criação. Enfim, era só um pequeno parênteses, porque eu acho que tem essa ponte também. Mas sabe uma curiosidade disso aí? O pai do Rubião era filólogo, assim como o Tolkien. Olha só. Não, Ok. olha, todo filólogo é trololó. Como pode? Tá explicado. O pai do Rubião era o Tolkien, Amaral Rubião. Rubião é irmão do Christopher. É. Mas uma coisa que eu tava pensando enquanto vocês falavam aí da questão do tédio, né? Fiquei pensando que talvez o que tem ali presente em vários contos é uma espécie de ranço da condição humana, assim, sabe? Do quanto, assim, a gente tem potencial, mas não usa. Tem potencial, né? Tem uma dessas epígrafes, acho que é dos dragões mesmo, que fala: havia dragões, mas ao lado deles havia avestruzes, né? Então, que enfia a cabeça na terra, né? Que, assim,
não olha em volta, né? Não percebe as coisas, os potenciais humanos mesmo ali, né? É o mágico que não vê potencial na sua magia, né? É as pessoas ali que olham os dragões e pensam, eles podiam carregar umas carroças aqui, né? Sabe? Uma coisa mesquinha, assim, né? Comezinha. Então, eu vejo nele muito essa sensação, assim, de que, poxa, o mundo podia ser tão mais, assim, né? Mas é tão pouquinho, assim, né? Tão... né? E aí fica nessa circularidade das coisas. E aí tem a parte burocrática, né? Que aparece muito, que é uma manifestação disso, a coisa tecnocrática, né? Mas eu vejo muito esse lado, assim, essa coisa assim, nossa, quase que ele poderia ter uma esperança, mas olha pro que tá acontecendo ao redor e fala, bom, não tem jeito não. Tem uma questão que eu esqueci de comentar, que eu acho que a gente pode aprofundar também, que é essa questão que ele faz do alegórico e simbólico e como ele bebe bastante da Bíblia para fazer isso, né? O Rubião, para quem nunca teve contato com o texto dele, todos os contos ele começa com uma epígrafe de algum trecho da Bíblia. E assim, é muito curioso esse exercício que a Ana comentou, assim, às vezes a gente tá lendo o livro e eu, enfim, não tenho uma formação muito profunda em relação aos textos bíblicos, né? Então eu leio o epígrafe, aí eu leio o conto e eu fico, caraca, mas o que será que esse epígrafe tá dizendo? Por que ele colocou esse epígrafe aqui, né? Algumas a gente consegue descrever, né? Nesse próprio conto do dragão, mais uma vez o suplemento que vai estar aqui no link, tem um texto que vai falar, então, esse do dragão a gente consegue visualizar essa ideia de como o Adão e Eva nunca mais vão ter esse espaço, né? Essa contemplação do paraíso. A gente tem também essa espécie de corrupção, de corruptela dos dragões, né? Enquanto elementos e tal. Enfim, tem um jogo de interpretação que ele faz ali, né? Mas a gente visualiza muito esse jogo de construção alegórica e simbólica até dessa partida do texto bíblico, né? Enfim, alguns contos são muito curiosos em relação a isso. A gente elencou esses três, talvez, pela proximidade e conhecimento de temáticas, mas os contos do Murilo Rubião, eles são muito curiosos, assim. Tem os nomes do Godofredo, tem o da Bárbara, que é uma mulher compulsiva, que come, e tem um marido que, enfim, tá ali pra servir ela de algum modo. E essa questão dela tá crescendo e aumentando, como, de repente, a imagem da Dona Redonda fica na cabeça de alguma geração, pela adaptação televisiva que teve da obra do Dias Gomes. Mas não é esse o ponto, mais uma vez, né? Também esse trabalho não importa que ela esteja crescendo, não é isso que tá sendo discutido ali, né? A gente tem um outro trabalho da linguagem, do simbólico ali. E é muito gostoso, pra quem não leu, ver uma edição de 300 páginas, 280, 250 páginas e falar, pô, esta edição chama Obra Completa. Pô! Dá pra reler e se aprofundar com muita tranquilidade, assim. Uma pergunta surpresa que eu tava pensando aqui, talvez pra estruturar isso tudo que a gente já comentou, que é o nome do episódio é O Sujeito é Estranho. Eu queria que a gente comentasse um pouco sobre essa frase pro ouvinte poder estruturar e visualizar isso, né? Talvez a gente esteja pensando nessa estranheza do sujeito, nesse trabalho do leitura estranha, como um descolamento desse sujeito com a realidade, dessa invasão do sobrenatural. Como é que a gente poderia ordenar isso? Como é que vocês visualizariam essa estrutura? Eu acho que, assim, o sujeito dele, como você mesmo comentou lá atrás, Arthur, ele vive numa espécie de espaço limítrofe ali, né? Ele é e não é, né? Ele faz parte e não faz parte. Ele é e não é mágico, né? Ele tá e não tá vivo. Ou como nos Três Nomes de Godofredo, ele vive ali num espaço que ele não lembra direito, ele não sabe o que é hoje, o que é ontem, né? Então eles vivem nesse espaço estranhado, digamos, né? Que é uma coisa assim, fora, né? É desfamiliarizado um pouco. E parece que por isso, né? Por eles, alguns desses sujeitos, nem sempre é o narrador, né? Às vezes é um personagem, né? Ou alguém ali, mas parece que por essa posição um pouquinho descolada ali desse social que a gente falou ali, que é, né, um tanto meio depressivo, melancólico, aquela coisa tediosa, por essa descontinuidade, ele é estranho, né? Em relação ao resto, e ao mesmo tempo para nós ele salta aos olhos de alguma maneira, assim. Então ele tem eu vejo muito como com essa quebra, né, entre esses personagens, e aí às vezes eles estão tentando alguma coisa e ficam tentando, muitos contos são meio circulares, né, então eles vão e voltam, tal, e às vezes voltam pro mesmo lugar, então eles parece que ficam tentando e em geral eles se frustram, né, às vezes eles estão tentando ou ir além, né, ter ali uma separação disso, ou às vezes até se livrar, né, de um problema, né, se matar, né, casos assim. Então vejo muito nesse aspecto, assim, né, dessas oposições, né, por isso que é um sujeito estranho, né, um sujeito estranhado de alguma forma, um sujeito descolado ali.
E a própria escolha, né? Você tem um conto que o sujeito principal, digamos, é um pirotécnico. No outro é um mágico. Não só é um mágico, é um ex-mágico. É mais estranho ainda. Ou são dragões. E aí você pensa, o que de absurdo eu vou encontrar? E são seres estranhados, são meio ali entediados com a realidade, tudo isso que a gente vem dizendo, né? Que estão, um quer morrer e não consegue. Os dragões mesmo, assim, uns morrem de doença, outro morre de tristeza, o outro morre de cachaça. E vai ficando, um foge com o circo. É de novo essa coisa, né? Ele vai no circo, aí chega lá no circo, a galera, não, pô, nada disso é bom, nós temos uma coisa melhor, e bota o dragão lá. Então tem esse ser, esse personagem, essa personagem principal, que não era para ser um homem comum, um ser comum, uma criatura comum, assim, mediana ou normal, né? Um funcionário público, ou um cara que trabalha num bar, ou um estrangeiro que chegou na cidade, mas eles são colocados num papel que algo tá fora do lugar. E aí, essa discussão que a gente tem trazido de que tem alguma coisa fora do lugar ali, o que será? Por que se esse funcionário público que já trabalhou numa taberna fosse só um cara normal, essa história não seria tão estranha? Mas com ele é um ex-mágico, aí fica estranho. Ou esses seres que chegaram nessa cidade aqui, se fossem só estrangeiros, ou se fossem indígenas, né, também estrangeiros dentro da própria terra, não seria tão estranho, né? E o estrangeiro tem isso, né, do estranho. O estrangeiro é o que é estranho. O Camus, né, o estrangeiro tem essa, que em português, aqui no Brasil, não é tão fácil essa ligação do estrangeiro ser o estranho, o estranhado, o que tá longe, mas que em francês é mais comum você ter essa, algo me é estrangeiro, algo me é estranho, né? Não seria tão incomum ou tão desconcertante, mas são dragões e isso desconcerta a história em algum ponto que você não encaixa mais. Ou o estranho não é muito o cara ser pirotécnico, mas ele ser um morto-vivo, ou não é tão estranho ele ser um morto-vivo, mas sim ele ser um pirotécnico. E aí a gente tá de novo naquele vale do estranho, assim, isso me parece muito vivo, mas algo nos olhos me diz que não tá, né? Quando a gente, sei lá, fala do Hoffman de novo. Nossa, parece muito uma pessoa, mas tem alguma coisa ali que me diz que não é bem assim uma pessoa. E esse ser tá ali, mas ele não tem muita noção da própria condição. Eu tenho essa impressão, assim, que eles não têm pro pirotécnico Zacarias, é muito... A coisa que chateia ele é o fato dos amigos não pararem muito pra conversar com ele, pois ele está morto, e fica todo mundo meio... Eita, não sei se eu paro pra falar com esse cara. Mas não é o fato dele estar morto. Nossa, eu tô morto, que chato. É assim, meus amigos, toda vez que falam sobre mim, acabam caindo nessa. E aí, o Zacarias morreu e tal? Mas eu nunca pude chegar pra eles e dizer a verdade, porque não rola. De certa forma não acontece. E é isso que coloca o indivíduo ali nessa esfera do estranho, se fosse um grupo humano normal, porém de outro estado, de outro país, essa história não ia me morder tanto aqui o juízo, mas são dragões, né? E como que eu fico nessa? Como que eu entendo? Como que eu vou entender esse zumbi? Como que eu vou entender que esse mágico que tá entediado, um mágico entediado, imagine vocês. Então eu vejo esse ser, o ser é estranho, né? E a minha condição de estar no mundo, de ser no mundo, mas tem algum ponto ali que não é tão comum, né? Por mais que o cara esteja ali na mais comum das vidas, sendo um burocrata chateado, meio assim, meio com ranço da realidade, como vocês disseram, mas tem algo a mais ali que deixa tudo mais... a areia mais movediça ali onde eu piso quando eu vou avançando nessa leitura, sabe? É isso que vocês comentaram também, é interessante de retomar até o que tem no texto da obra completa que eu citei há pouco, que é esse espaço da viagem, né? Do viajante, das terras alheias, dessas pessoas que estão ali em outros espaços. Muito bem. Acho que a gente pode falar um pouquinho mais dos contos agora. Tive que confessar minha derrota. Confiara demais na faculdade de fazer mágicas e ela fora anulada pela burocracia. Hoje, sem os antigos e miraculosos dons de mago,
Não consigo abandonar a pior das ocupações humanas. Falta-me o amor da companheira de trabalho, a presença de amigos, o que me obriga a andar por lugares solitários. Sou visto muitas vezes procurando retirar com os dedos, do interior da roupa, qualquer coisa que ninguém enxerga, por mais que atente à vista. Pensam que estou louco, principalmente quando atiro ao ar essas pequeninas coisas. Tenho a impressão de que há uma andorinha a se desvencilhar das minhas mãos. Suspiro alto e fundo. Não me conforta a ilusão. Serve somente para aumentar o arrependimento de não ter criado todo um mundo mágico. O Ex-Mágico da Taberna Minhota, de Murilo Rubião, editora Companhia das Letras, 2010. Acho que a gente pode então começar falando de alguns contos. São os contos que vocês devem ter ouvido nas transições de bloco, os trechos, no começo e nas transições. Para vocês então ficarem mais cientes das narrativas, o primeiro conto, pensando na ordem aqui da coletânea, é o do Pirotécnico Zacarias. Eu acho que é o meu conto preferido, não tenho por que mentir. É um conto em que a gente vê efetivamente aqui a inspiração de Machado de Assis com Memórias Póstumas aqui. É uma narrativa muito gostosa, muito engraçada, que vai começar com um pirotécnico falando, olha, as pessoas perguntam, será que o pirotécnico morreu? E eu digo, alguns acham que eu estou vivo, outros acham que eu morri. E aí, no final das contas, de fato, eu morri, mas também não morri, porque eu tô fazendo as mesmas coisas que fazia quando vivo, né? Então tem essa brincadeira do autor morto e o morto autor, que tem um pouquinho também, e ele vai falar da história da morte dele, de como foi que ele foi morto, com uma cena também tragicômica dele sendo encontrado ali, atropelado na beira da estrada, as pessoas falando o que vão fazer com ele. Ele, pô, então, deixa eu falar aqui, eu sou muito bom de oratória, gostaria muito de opinar sobre o meu próprio destino, então se vocês me permitirem. E aí ele fala, como eu era muito bom, de fato eles concordaram comigo, e o Jorginho, o amigo deles que tava lá, desmaiou. Eu falei, eu não saio com vocês se não tiver um parzinho, o Jorginho tá desmaiado, a gente vai sair nessa noitada e deixa o Jorginho aqui no canto da estrada, porque eu não tenho nada a ver com isso. E aí ele conta um pouco dessa história, dessa busca que ele faz de compreender a própria existência, e que as pessoas também fazem, mas que ele infelizmente não consegue responder, porque ninguém se prontifica a escutar o morto. E ele, enfim, fala, eu poderia comentar, mas ninguém quer me ouvir. Então esse conto é um pouco dessa destrinchada dessa vida. O segundo conto é o Ex-Mágico da Taberna Minhota, um mágico, de fato. Ele é um mágico, talvez sem querer, um mágico acidental, que nem nascer ele nasce. Ele se descobre um dia na frente do espelho com cabelos grisalhos e fala, ok, acho que eu existo. E aí de repente ele põe a mão no bolso e saca do bolso um dono de um restaurante e ele fala, sei lá o que aconteceu. E ele fala, bom, então você vai trabalhar pra mim. E aí ele trabalha, dá almoços grátis. O dono fala, pô, meio chato isso, então você vai trabalhar no circo. E aí o grande problema é que no circo ele não tem a felicidade de receber aplausos, né? A gente retoma essa questão do tédio, então ele tá ali e as pessoas gostam, as criancinhas se empolgam e ele tá lá com uma cara de trabalhador público entediado, que é o que ele vai virar efetivamente depois. Mas antes dele entrar nesse espaço do trabalho público, que se você tá preocupado do seu grande desfecho, não fique, pois é o que ele começa, é o começo do conto, né? Que ele fala, abre aspas, hoje sou funcionário público e este não é o meu desconsolo maior, que, como o Lucas comentou, é também um outro excelente começo. E aí ele para ali depois de tentar se matar de todas as formas possíveis e dar errado das maneiras mais tragicômicas que você pode imaginar. E o último conto, então, é o que a gente já comentou um pouquinho da história, que é dos dragões. Dragões chegam até uma cidade, como bons seres humanos. Logo que eles olham para os dragões, eles falam, bom, a gente vai precisar colonizar eles de alguma forma. Então tem que batizar, tem que dar nome, tem que botar na escola, tem que botar para trabalhar. Uma série de cerceamentos dessa existência. E uma reflexão que surge a partir daí, né? Porque, enfim, os dragões, eles vão passando por outros problemas, né? Fuga, alcoolismo, morte, enfim. Uma série de problemas sociais se abatem ali. E que retoma até um pouco do que o Jorge colocou na produção daqui das temáticas do livro, que é dessa relação complexa das personagens com a própria sociedade, né? Tem uma espécie de denúncia, mas uma incapacidade de libertação, de futuro possível para isso, né?
Acho que os contos estão aí, a gente pode comentar conforme vocês acharem interessante. Eu já começaria destacando pra mim que eu gosto muito dessa mescla que ele faz de trabalhar esse elemento trágico, esse elemento deprimente da solidão ali, dessa desesperança, nessa linha do tragicômico, né? Porque de fato a gente tem, sei lá, se a gente for parar pra pensar, a gente tem um pirotécnico ali que efetivamente foi assassinado na beira da estrada por jovens que estavam de fato cogitando deixar um corpo largado no meio da ribanceira e jogado ao precipício. A gente tem um mágico que tem uma espécie de ausência, de falta de passado, de falta de propósito, que tem um emprego deprimente ali, em todos os termos da palavra, que não é amorosamente correspondido. A gente tem uma série de angústias ali da existência dele. E a questão dos dragões, né? Que vai um pouco para esse caminho que o Lucas e a Ana já comentaram, dessa questão das problemáticas sociais, da colonização, enfim, de como a gente lida com esse elemento estrangeiro. E tudo isso permeado por uma escrita muito gostosa de ler, né? Acho que é um estranhamento muito diferente do que eu tô acostumado a ler e a me encontrar, né? Tanto que eu acho que quando o Jorge falou do Murilo Rubião, da proposta de pauta, eu nem tinha lembrado dele pra proposição do projeto, né? Sabe que eu tava relendo agora o Pirotécnico, e eu fiquei imaginando assim, nossa, se isso aqui fosse pra televisão, podia ser dirigido pelo Tim Burton, né? Fico me lembrando assim, os fantasmas se divertem, uma coisa assim, né? Porque tem ali uma ironia, né? E é como se o melhor momento da vida desse pirotécnico fosse o dia que ele morreu, porque foi o dia que ele, enfim, teve amigos ali, né? Que saiu com eles, foi pra balada, não sei o quê. Pobre do Jorginho, né? Que era o único que se compadeceu ali, que ficou na estrada. Mas tem ali toda essa ironia, né? Bom, tive que morrer pra encontrar pessoas que me ouvissem, né? Me olhassem, mas depois disso, aí a circularidade, né? Voltou tudo pra mesma coisa. E ele fala no final, assim, né? Nossa, agora morto, parece que eu vejo a vida com outros olhos, né? E as pessoas parece que, na verdade, quem tá vivo é que tá morto, né? Quem tá vivo é que tá ali de um jeito vivendo que nem zumbis. Eu que sou zumbi, tô bem vivo aqui, querendo, né, conversar, querendo conhecer gente, mas não tá dando certo. Então tem essa... E talvez seja um dos contos mais, assim, felizes dele, de alguma forma, assim, né? Apesar de ter um morto falando ali. Certamente, né? Como você falou, Arthur, a inspiração no Machado de Assis é total. Já o Ex-Mágico, ele passa uma coisa bastante melancólica, né? Porque mesmo se vendo mágico, ele não se empolga com aquilo, né? Ele vai ficando entediado. Aí ele não consegue dormir, ele não consegue, né, simplesmente tomar um café porque as coisas saem das mãos deles, pássaros e coisas, e cobras. Né? Não consegue se matar porque a mágica dele de alguma forma impede ele de se matar, e aí ele descobre que ser funcionário público é uma morte lenta. E ele vai nessa, e aí no fim ele percebe que, nossa, pior do que uma morte lenta, né, é que ele se tornou ainda mais entediado do que ele era antes, como mágico. Só que ele perdeu a magia, porque a burocracia, né, acabou com aquilo que ele tinha de criatividade, né, alguma coisa desse tipo. Né? E os dragões, acho que vocês falaram bastante, mas é isso, né, essa coisa social, né, dos seres que ali vêm, que poderiam trazer uma novidade, né, ou poderiam ser tratados de uma forma totalmente diferenciada e tal, mas não, eles têm que ser batizados, né, eles têm que entrar ali e serem usados, né, as pessoas começam a querer ter posse deles, né, usarem eles para coisas. Enquanto eles chegam e parece que não tem função, eles querem, né, se livrar deles. Mas quando eles percebem uma função ali, o povo, né, eles já querem, cada um quer o dragão para si. E aí oferecem álcool, oferecem coisas que vai, de alguma forma, corrompendo esses dragões. Existe ali uma corrupção, até nessa forma meio largada que as pessoas cuidam deles, tal. E só esse professor, né, e aí o Rubião parece colocar ali, né, na função do professor, alguém que tem um pouco mais de discernimento ali, que vai querer, né, de alguma maneira, trazer o potencial desses dragões, mas eles lutam, parece que o social, né, não permite de alguma forma, né, envolve tudo. E aí no final tem vários dragões passando, né, se alguns já eram estranhos, eles falam, tem filas de dragões passando, mas nenhum deles mais nos olha aqui. Ninguém mais quer entrar nessa cidade, né, que fez aquilo com os outros, basicamente isso. Eu gosto muito como o Rubião, ele trata dos personagens e dos temas que ele escolhe de uma maneira muito fora do lugar comum.
entendeu? É muito, muito inesperado, assim, né? É aquela coisa do cara trabalhar uma vida inteira em prol de 36 contos, entendeu? Mas são 36 puta conto, entendeu? Tipo assim, é um nível altíssimo que a gente tá falando aqui. A Raíssa comentou mais pro começo da gravação sobre o negócio das epígrafes, mas eu vou trazer pro texto todo. O Rubião, ele é um autor enigmático. Assim, os contos dele, ele tem um nível assim de até quando você entende o que ele quer dizer, você fica pensando, será que eu entendi mesmo? será que é isso mesmo? Entendeu? Porque é um nível de ser enigmático do texto que eu percebo muito isso em autor que tá começando, autor estreante, assim, que é o cara, ele não saber dosar o quão sutil ele tem que ser no texto. Às vezes o cara quer ser sutil demais, mas ele se torna incompreensível, entendeu? Ele é tão sutil que o que ele queria dizer ficou na cabeça dele, não foi pro texto, entendeu? A gente que é leitor, que pega pra ler e vê, não, cara, mas não sei o que você tá falando, faltou, entendeu? E tem até uma técnica do Stephen Koch, que ele fala num livro chamado Oficina para Escritores, que é quando você tá querendo fazer um texto sutil, sobe um degrau, faz ele ser um degrau mais óbvio, e aí depois você dá para as pessoas darem uma analisada, dar uma lida. Ficou óbvio demais, é porque não tá funcionando, tira fora. Se não ficou óbvio demais, é porque agora a sutileza chegou aonde ela tinha que chegar, entendeu? E a sutileza do Rubião é esse sweet spot, assim, né? O lugar certinho que tem que ser, porque você se pega o tempo todo ressignificando aquilo que você leu, sabe? Alguns dos meus contos favoritos do Rubião, eu já li 3, 4, às vezes 5 vezes, entende? E é sempre uma coisa diferente, entendeu? É sempre uma parada de, agora eu tô enxergando um negócio que antes eu não enxergava, mas como que é possível isso, sabe? É normal você ler pela segunda vez um texto, um livro, um conto, e você, ok, agora eu tô... Mas você lê 3, 4, 5 vezes e continuar com essa sensação de que você tá redescobrindo a obra e redescobrindo o autor, não é o tempo todo que acontece isso, entendeu? E o Rubião é assim, cara. Ele é enigmático sem ser labiríntico, porque não é um texto assim, ultra... Eu não tô falando de Grande Sertão Veredas, entendeu? Não é um livro que é propositalmente difícil e propositalmente desafiador, mas ao mesmo tempo também ele não vai ser na cara... O Jorge falou também da questão do texto ser mais enxuto. Isso ajuda, entendeu? Isso ajuda você a trabalhar a questão da sutileza, assim, porque você tá tirando todas as palavras que são desnecessárias, entende? Daí, o que sobra ali é o mínimo necessário para você transformar dentro de você nos sentimentos que o autor talvez originalmente queria passar no texto, entendeu? E é assim que eu vejo os contos dele, eu vejo eles como, acima de qualquer coisa, como enigmáticos, melancólicos e cansados e com essa sensação de tédio, mas não porque o texto é tedioso, mas é porque os personagens estão morrendo de tédio, entendeu? E é isso. E são bonitos, né? A gente falou em alguns momentos aqui você tem na melancolia, assim, ele não deixa de tratar alguns temas de uma forma delicada. Eu achei muito interessante nessas leituras que a gente fez pro episódio, quando o Rubião fala que as palavras para a ideia num conto, as palavras têm que ser transparentes. Não são as palavras que têm que chamar a atenção, mas a ideia por trás daquelas palavras, que é tão diferente do que a gente pensa quando a gente pensa assim, cara, nossa, fulano usa adjetivos muito bem, sei lá, coisas desse tipo. Então, quando se fala da escrita do Hemingway, por exemplo, né, que é uma escrita exata, nada sobra ali. Ou sabe, a gente falou do Lovecraft também, da escrita dele, e é tão diferente ele dizer que assim, não é a linguagem, né, e sendo filho de filólogo, ele fala assim, não é a linguagem que te tem que chamar a atenção, é a ideia. Ele jamais inventaria uma gramática para uma língua que não existe só para escrever um livro, jamais. Mas é isso aí, Freud explica. Não, meu pai faria isso, eu nunca. Então, e aí isso também faz a gente pensar um pouquinho então é por isso que às vezes levava 26 anos, né? Porque você lixar essa palavra ao ponto dela ficar transparente e você conseguir ver o que estava na cabeça dele que ele queria que a gente visse. A leitura dos contos do Rubião é meio por aí mesmo, assim.
Você fica meio triste, assim, com, sei lá, com a solidão dessas personagens, ou com isso, assim, os dragões, uns morrem, outros, os que passam pela cidade não querem nem saber daquelas pessoas, né, porque de certa conversa já rolou ali pelo mundo o que aconteceram com os dragões que chegaram lá, o que aconteceu com esses dragões e, né, o que foi feito deles, então os outros dragões não querem saber, eles só passam meio ao largo, assim. Então tem isso, assim, essa beleza, mas não é muito feliz. O que o Jorge falou, né? Quanto mais feliz é o que tem um zumbi, não consegue falar com as pessoas. Que alegria. Pura alegria. O jornalista estava muito feliz o jornalista Murilo Rubião, né? Para escrever umas coisas dessas. Mas ficou para mim, né, essa imagem da linguagem, da língua transparente, assim, que é para você chegar onde ele realmente quer que você preste atenção, ou que você veja, que você... Nossa, é um dos autores que eu fico pensando assim, ainda bem que português é minha primeira língua, ainda bem que eu sou brasileira. Com certeza. Porque, porra, imagina, por melhor que seja o tradutor, é muito bom ler isso aqui, ó, na língua onde eu me alfabetizei. Eu gosto muito dessa coisa que o Lucas falou do autor enigmático, porque eu tive a mesma impressão, assim, eu li há pouco tempo o Rubião, depois de muito esforço da gente tentar encaixar uma pauta dele no 30 Minutos, porque era um autor que eu queria conhecer, foi um autor que eu comprei para destrinchar um pouco mais desse campo da escrita, né, da história brasileira que a gente tem, que me parece pouco enfatizado e pouco valorizado. E eu acabei pegando, falei, acho que é importante a gente falar, né? O JJ Veiga eu nunca li também, tá na minha lista de desejo há um tempo. E eu li há pouco tempo, falei, eu vou reler mais pra desencargo, né, tal, pra poder fazer uma boa pauta aqui, pra gente conseguir conversar. E de fato, assim, eu tive esse contato novamente e outras coisas começaram a aparecer, outras questões começaram a surgir da leitura dele. Essa percepção do tédio com certeza não tinha ficado muito clara da primeira vez que eu li. A primeira vez que eu li o Conto dos Dragões eu não tinha gostado muito. Achei ok, nessa releitura eu gostei muito mais do conto, comecei a visualizar esse processo de educação, bom, beleza, o professor está dizendo que eles não precisam passar por alguma coisa tá errada, sabe? Essa percepção dessas sutilezas nas caracterizações de quem tá dizendo o que e por qual motivo, né? Acho que cresceu muito algumas releituras pra mim nesse outro ponto, assim, a angústia do ex-mágico nas cenas em que ele tenta morrer, assim, eu acho que não tinha ficado claro também pra mim da forma como ficou dessa segunda vez, assim. Enfim, o fato dele ter esse texto que roda muito bem, que tá nesse trabalho de reformar e de repensar e de reestruturar, inclusive eu fico pensando às vezes como estavam as versões anteriores, que às vezes eu olho pro texto e falo, meu, se isso tá assim, como é que ele já foi? O que já aconteceu? Não sei se vocês têm essa curiosidade, mas às vezes eu olho pro texto e fico, cara, como é que será que tava? O que será que aconteceu? O que tem de história nesse conto, sabe? Enfim, eu gosto muito e ele é um autor que ele é acessível pra releitura, né? Eu acho que a gente tem uma espécie de receio, de trava em reler em alguns aspectos da literatura, mas eu acho que é um exercício tão valoroso, principalmente pra gente identificar essas coisas estranhas, né? Porque, eu não sei vocês, mas me parece que parte das literaturas que provocam esse estranhamento, elas têm uma espécie de código, de proposta narrativa, que às vezes ela não fica clara de primeira, né? A gente precisa entender o texto, visualizar algumas coisas que aconteceram, reencontrar alguns personagens, reencontrar algumas vozes, pra entender quão estranho é aquilo, né? Um dos livros que a gente vai falar aqui é o Aniquilação, e só pra deixar já esse gancho pra vocês, eu li o Aniquilação uma vez, e eu achei ele muito bom, e deixei de lado. E aí eu falei, beleza, eu acho que é um livro bom, mas é aqueles livros bons que a gente gosta por questões muito pessoais de temáticas, né? E ali, no começo do ano passado, eu peguei pra reler o livro, eu falei, não, isso aqui é muito bom. Consegui visualizar algumas questões na estrutura do texto, que eu falei, não é só uma impressão minha, eu consigo entender agora o que ele tava fazendo, onde ele queria chegar, por que eu achei esse texto bem escrito, né? E é muito maluco, porque eu acho que eu tive essa impressão com alguns contos do Murilo Rubião, que eu parei pra reler, né? Que eu visualizei a estrutura da obra dele e falei, não, agora eu entendi onde ele tá chegando. Agora eu entendo por que esse Conto do Dragão foi citado desse jeito no episódio, porque as pessoas gostam desse, sabe? Acho que foi um pouco esse processo pra mim de releitura do texto. Eu sou uma grande fã de releituras, assim, já tem um tempo que eu venho falando isso. Eu fico muito aflita quando me chamam pra gravar uma coisa que eu já li e não dá tempo eu reler. Mas às vezes eu tenho que segurar minha onda, porque senão eu fico só lendo coisas que eu já li. Mas eu gosto muito, porque nem todo texto vai ser um outro texto, também eu não tenho essa ilusão, né? Mas eu serei sempre uma outra leitora. Então, eu já desgostei, já foi o contrário, eu já desgostei. Nossa, meu Deus, por que eu gostava tanto disso? Socorro.
A gente fez uma leitura, né, Lucas, do 1984, naquela assim, nossa, vamos aqui no Easy, e deu 15 páginas, estavam mandando mensagem pro outro assim, vem cá, você tá achando estranho? Nossa, pô, tô. Então, assim, eu sou muito fã de releitura, porque eu acho que a releitura, ela abre esses espaços pra gente perceber, não se perceber como leitores, né? Porque às vezes, quando você não gosta, você consegue perceber assim, porra, naquela época eu gostei, mas eu tinha menos carga de leitura, sei lá, do tema, ou de outra, ou então, nossa, eu achava que fulano era bom, mas aí eu fui ler quem é realmente bom. E onde ele pegou essas referências que só agora eu tô entendendo que são referências. E eu acho que essas leituras que a gente tá começando a arranhar a superfície aqui no podcast, elas são leituras muito boas para releituras. Eu não me atreveria a falar de nada aqui sem reler com essa ótica, né? Em algum tempo atrás, eu acho que no primeiro episódio, eu falei da lista de leituras do Clube de Leitura do Jorge, que eu olhei assim, tinha umas coisas que você pensa, ok, são autores que estão sempre na cabeça da gente quando a gente fala de boa literatura, mas quando você coloca essa lente do estranho, aí você fica assim, uai, Clarice Lispector? Por quê? Lígia Fagundes Telles? O que eu perdi? Aí vem acende, né? O que foi que eu perdi aqui? Eu quero voltar para ler, para entender por que isso pode ser visto por essa ótica ou por outra ótica, ou quando a gente fala, sei lá, hoje em dia a gente tem lido muitas coisas sobre a ótica do meio ambiente, por exemplo. E aí tem coisas que você lê que passou batido, e quando você coloca essa ótica, a própria aniquilação, que é mais óbvio, mas assim, você fica assim, caramba, né? Dá para ler por aqui também, essa chavinha tava aqui, né, por que isso é uma referência, ou por que pro Murilo Rubião o Kafka não inovou nada, ele era só muito bom. Hoje eu tava falando com o Moacir Fio, o também escritor, e a gente tava falando de Frankenstein, que é o nosso tema, meu e dele, a gente só fala disso. Aí tava falando dessas edições que são reescritas e as pessoas tendem a achar que se alguém mexeu no texto do autor, mesmo para fazer um trabalho editorial, então estragou. Nossa, meu Deus, estragou, não era. O que o autor escreve ali tá puro, tá límpido, é daquele jeito. E aí a gente pega um autor como o Murilo Rubião e você vê que não, porque é a minha opinião. Eu, enquanto uma profissional do texto, o Lucas já falou, assim, eu não acho que a musa sente do ladinho do Lucas ali, dê a ideia pronta e ele fez e o livro tá perfeito, tem que ir pra gráfica hoje e pra livraria amanhã. Aquilo demanda um trabalho de edição competente, um trabalho de revisão competente, às vezes uma tradução competente. E às vezes a gente tende a achar que não, eu quero ler os rabiscos do Graciliano Ramos, porque aquilo é o verdadeiro Graciliano Ramos. E aí eu falei pro Moacir assim, fosse eu a amiga do Kafka, ninguém nunca tinha lido Kafka, porque se ele falasse assim, ai, se eu morrer você joga fora, eu tinha jogado. Pediu. Quer ver, não. Não ia ter Kafka passando ninguém. Eu tinha jogado, porque pediu é porque quer que eu jogue. Nossa, mas eu juro pra você. Assim, o Arthur foi de básica. Nossa. Pera aí. Foi com Deus, Arthur. Ajuda. Nossa, se o Lucas me entrega um monte de papel e fala assim, por favor, nunca leia, eu nunca vou ler. Se o autor, imagina, eu vou lá atrás desses rabiscos? Não vou. E a gente tem essa ideia, né? Mas aí ele entregou pra pessoa certa, não foi pra mim. Mas se o próprio autor, né, tem todo esse trabalho em cima do próprio texto, é pra mostrar pra gente que não, que o texto ele demanda trabalho, né? É um trabalho intelectual, é um trabalho de burilar, de polir essa escrita do jeito que ele queria para que se visse através dela, que tipo de estranhamento ele queria causar. Hoje eu até acho que às vezes ele colocou uma epígrafe ali, eu vou pôr uma nada a ver aqui só pra galera ficar quebrando cabeça. Eu quero ver a Ana aqui, ó, daqui 40 anos, pensando assim, por que ele citou Jó aqui? Não sei. E também, assim, eu que não tenho essa educação em Bíblia, assim, mesmo que mitológica, né, eu entendo coisas muito superficiais ali, não tenho, fico perdidinha assim com o Borges também. O Borges cita alguma coisa da Cabala e fico, meu Deus, que mágico, não tem nada, não tem referência nenhuma daquilo ali. E aí eu fico também querendo caçar a ponta ali, onde foi que ele queria que eu amarrasse isso aqui. Então esse trabalho do autor, do que ele queria que fosse visto, o que ele não queria que fosse visto, onde que ele melhorou a escrita, onde... Tem um cara, ele é um escritor carioca, como é o nome
dele, Alex, alguma coisa, que ele fala assim, de vez em quando eu já assinei newsletter dele, uma época, nem sei se ele escreve mais newsletter, e ele falava assim, que se você é autor e você escreve um trecho que você gostou muito, quando chegar no final você corta. Se você para a sua leitura ali e você fica se vangloriando, caramba, aqui eu mandei bem, corte, faça melhor. Você tá envaidecido assim logo de cara é porque não tá bom. Então é esse trabalho que o autor, e no caso aqui o Murilo Rubião, teve de anos só para perturbar a nossa cabeça. Fico muito feliz que ele tenha tido esse trabalho, pois funcionou. No nosso caso aqui, ó, estamos aqui falando disso. Muito bem, então chegamos ao final de mais um episódio do Leitura Estranha. Agradecemos ao Lucas pela sua participação, colaboração. Foi bom recebê-lo. Espero que tenha gostado de participar. Cara, eu gostei demais. Eu que agradeço pela oportunidade. Eu me autoconvidei para esse podcast aqui, numa cara de pau nunca antes vista, entendeu? Mas eu tô feliz de estar aqui, pô, cara. O Murilo Rubião é um autor que merecia ser mais lido e mais conhecido, entendeu? Ele infelizmente, ele não tem a multidão de leitores que ele merece, que os textos dele merecem. Então toda a oportunidade que a gente tem de divulgar esse trabalho aí, pra de repente convencer um pouquinho mais de pessoas a dar uma chance, é sempre bom. É isso. Pra vocês ouvirem e saberem um pouco mais do Lucas, a gente tem livros dele por aí, vocês podem procurar. Os dois mais recentes são Olhos de Pixel, que ganhou Jabuti, e temos também agora o mais novo, recente lançamento, que é o Moeda de Troca, também, que vocês podem procurar por aí e acompanhar o Lucas. E claro, se vocês estiverem sentindo saudades da dupla Lucas e Ana Raíssa, o Suposta Leitura está por aí para vocês continuarem escutando os episódios antigos. Já para o Leitura Estranha, para a gente continuar existindo e para as próximas temporadas chegarem e tudo mais, você pode apoiar a gente de algumas formas. Você pode entrar no apoia.se/leitura estranha e colaborar para a gente conseguir fazer esse podcast e pagar as próprias edições, ter possibilidades de continuar existindo na próxima temporada. E você pode também escutar a gente pelo tocador da Aurelo, que lá você escutou, e a gente ganha um dinheirinho sem você gastar nada. Fica o convite para o próximo episódio, o 4º episódio dessa temporada, que é o episódio sobre o Normal é Estranho, com contos do Julio Cortázar. São os contos de A Casa Tomada e Carta à Senhorita em Paris. 2 contos que eu gosto bastante, e também fazendo um parzinho com o que a gente não colocou, mas que é o Manuscrito Achado num Bolso, que é outro que eu acho maravilhoso. Então fica esse convite para vocês lerem com a gente, acompanharem. Se vocês quiserem acompanhar algum perfil meu, do Jorge ou da Ana, vocês também podem acessar a página do apoia.se/leitura estranha. Lá tem a relação de todos os episódios dessa temporada, também um pouquinho das nossas redes sociais para vocês acompanharem os próximos lançamentos. Então é isso, ficamos por aqui e até o próximo episódio com mais uma Leitura Estranha.